Olá pessoal, amados em Cristo, estamos de volta para retomar aí os estudos de Êxodo e na verdade não são estudos no sentido de vamos estudar para alguma prova, para conhecimento, não. Na verdade são estudos que querem trazer sim conhecimento, mas muito mais do que conhecimento, que querem trazer para nós sabedoria de Deus, que querem trazer para nós uma fundamentação em cima da qual nós podemos caminhar e construir a nossa própria vida. Na verdade é isso que a palavra de Deus quer produzir na sua vida. Ela quer ser realmente um embasamento, um forte susteio, uma fundamentação poderosa, porque na verdade a palavra de Deus ela é poderosa, mas ela precisa ser poderosa em nossas vidas, ela precisa trabalhar em nossas vidas, ela precisa produzir frutos dignos de arrependimento em nossas vidas. E na verdade isso quem faz é o próprio Espírito Santo. Então se o Espírito Santo, ele consegue usar a palavra do Senhor, a Sagrada Escritura, no sentido de nos acordar, de nos despertar para as maravilhosas bênçãos e a sabedoria do Senhor, nós sim saberemos e estaremos construindo a nossa vida nesse fundamento, nessa rocha firme, inabalável, que é o próprio Senhor Jesus, porque Ele mesmo diz de si mesmo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade. Então a verdade o que é? É a palavra de Deus. Nós estamos estudando essa palavra, e essa palavra, mesmo que seja Velho ou Novo Testamento, tanto faz, isso é palavra do Senhor. Amados, vamos lá então fazer aquela nossa oração inicial, e quero convidar cada um de vocês para que possamos então fechar nossos olhos, se assim você puder, e ore junto comigo. Pai querido, muito obrigado, Pai, porque nós podemos ter esse momento, porque nós podemos aqui sentar diante de Ti, ouvir a Tua voz, buscar a Tua face e a Tua presença, sabendo, ó Deus, que nós não estamos aqui fazendo um exercício de uma terapia, de qualquer outra coisa. Não, nós estamos aqui falando com o Deus vivo, aquele que é, aquele que era e que será, e sempre será, eterno, poderoso, maravilhoso. Pai, muito obrigado, porque nós podemos ter esse contato contigo. Tu que és o doador, o autor da nossa vida, Tu és aquele que produz em nós vida eterna. Todos aqueles que Te buscam, Tu não jogas fora, mas na verdade Tu chamas todos aqueles que são Teus. Permita, ó Deus, que cada um de nós que aqui estamos ouvindo a Tua palavra, a Tua voz, que cada um, ó Deus, seja realmente um desses chamados para ser Teu, para andar contigo, para caminhar junto contigo, Deus. Abençoa a vida de cada um, derrama o Teu Espírito Santo aqui agora, nesse lugar, nesse momento, para que possamos compreender com clareza a Tua voz, a Tua palavra. Repreendo sim todo o mal e ordeno que Satanás e todo espírito maldito das trevas seja agora removido, retirado desse momento, desse lugar, em nome dele, Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos lá, amados, então, Êxodo capítulo de número 4. Nós vamos aí continuar a partir do ponto em que nós paramos no nosso último encontro. E eu convido vocês, então, vamos lá ler a partir do verso de número 10, Êxodo 4, o verso de número 10, vamos até o 17, e aí a gente vai lendo, explicando, porque Deus tem bastante coisa para falar com a gente, usando a sua poderosa palavra. Nós estamos aqui então vendo o momento em que Moisés teve um encontro com Deus, a sarça ardente, aquela coisa, e aí Deus fala com ele, Moisés vai falando com Deus, e Deus diz assim: olha, eu quero que você vá lá e liberte o meu povo que está lá sob prisão. E aí Moisés usa um monte de argumentos para dizer: não, Deus, o negócio é o seguinte, cara, eu acho que o senhor está enganado, esse negócio não é para mim, isso não é comigo. E aí Moisés vai colocando assim problemas, dificuldades para não fazer aquilo que Deus está chamando ele para fazer. Pode parecer loucura, e é loucura mesmo, o homem contender com Deus, achando que Deus se equivocou. Deus não se equivoca, Deus não erra. E aí nós agora entramos numa outra dificuldade, ou talvez a última dificuldade que Moisés coloca para dizer para Deus: não, Deus, o negócio é o seguinte, esse negócio não é para mim. Verso número 10, 4:10, Êxodo 4:10. Então disse Moisés ao Senhor, repara bem o que ele diz aqui: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois eu sou pesado de boca e pesado de língua.
respondeu-lhe o Senhor, né? Quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que has de falar. Moisés é um sujeitinho duro, que aí no versículo 13 ele diz assim, ele, porém, respondeu, no caso Moisés, né? Ah, Senhor, envia aquele que has de enviar, menos a mim. Versículo 14, então, se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse, não é Arão o levita, o teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te, se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás, e lhe porás na boca as palavras. Eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Ele falará por ti ao povo. Ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, este bordão na mão, com o qual has de fazer os sinais. Vamos dar uma olhadinha em alguns pontos aqui que são muito importantes, né? Moisés, então, coloca aqui a última dificuldade dele. Eu não sou homem eloquente. Como nós falamos, Deus ele não comete erros. Se ele está pedindo, está dizendo para Moisés, vá lá e faça, é porque ele sabe que Moisés tem essa capacidade. Ele fez Moisés. Ele sabia do que Moisés era capaz, né? Talvez ele encontrasse dificuldades para expressar os seus pensamentos, né? No caso Moisés, talvez sofresse até de algum grau ou algum defeito de dicção, de elocução. Por outro lado, talvez tudo não passasse de uma desculpa para alguém que não queria voltar a ter com seu próprio povo, porque lembramos que ele tinha meio que saído escorraçado, né? O próprio povo dele rejeitou ele como sendo um salvador. Muitos dos porta-voz de Deus, né? Na verdade, eles têm sentido o seu próprio despreparo, sua própria incapacidade de falar e de ir e de fazer a obra do Senhor, né? Eu, particularmente, quando era mais criança e adolescente, eu nunca fui um sujeito de conversar, de dialogar, de expor ideias. Pelo contrário, eu queria mais era estar lá no fundo da sala, né? Não falar com ninguém, não falar com nada. E a timidez realmente fazia parte da minha vida, né? Hoje em dia estou um pouco diferente, mas a verdade é que se naquele tempo Deus dissesse para mim, filho, vai lá e eu quero que você fale da minha palavra para as pessoas, talvez eu também fosse dizer para Deus, ó Deus, o negócio é o seguinte, eu não tenho habilidade nenhuma de conversar, de falar. O negócio é o seguinte, acho que o senhor deve estar enganado aí, porque como é que eu posso fazer um troço desse, um trabalho desses, né? Mas sabe Deus que fez o homem, Deus que fez a cada um de nós, Ele vai trabalhando em nossos corações, na nossa vida e nos dando entendimento, sabedoria e produzindo aquilo que Ele quer produzir em nós. Que bom que Deus trabalha na vida da gente, porque Ele não nos deixa ficar como nós somos, mas Ele nos transforma, Ele nos muda. Isso é muito legal. No verso 11, Deus vai dizer para Moisés, quem fez a boca do homem? Moisés está aqui, aliás, Deus está aqui contendendo com Moisés. O negócio é o seguinte, Moisés, quem és tu para falar que não tem condições? A verdade é que a incapacidade humana não é desculpa para alguém tentar escapar, né, daquilo que Deus quer comissionar, daquilo que Deus quer incumbir, né? Aí no versículo 12, Deus vai dizer para Moisés, eu serei com a tua boca. Tá? Então, tem um autor que diz assim que o gaguejar de Moisés, na qualidade de servo fiel de Deus, seria o suficiente. Ou seja, mesmo gaguejando, mesmo não tendo eloquência nenhuma, o fato de Deus estar ali com ele, Deus ser com ele, isso seria mais do que suficiente. Ou seja, mesmo que eu tenha um monte de dificuldades, que você tenha muitas dificuldades, o fato de Deus dizer, vai e faça, tem que ser suficiente para nós. Nós não tem como achar uma desculpa, porque se Deus diz, assim será, né? Mas Moisés, um sujeitinho duro, né? Lá no versículo 13 ele vai dizer assim, Senhor, o negócio é o seguinte, envia todos, qualquer um, envia aquele que tu tens que enviar, mas não a mim. Essa última declaração aqui de Moisés, né? E na verdade creio assim que mostra um pouco de que quem sabe o que estava exatamente por trás da negação de Moisés, né?
Moisés aqui chega quase que a dizer, Senhor, não, eu não vou, mostrando incredulidade naquilo que Deus falou para ele, dizendo, eu serei tua boca, eu serei contigo, eu vou fazer acontecer, ou seja, Moisés está mostrando incredulidade, tipo, ele não está crendo que Deus iria fazer o que justamente Deus está dizendo que vai fazer, né? Mas, na fraqueza da carne, quem sabe Moisés, na verdade, no fundo, ele não queria voltar para o Egito. Talvez seja esse o grande motivo pelo qual ele esteja se negando a fazer o que deveria fazer. Aí Deus, né, com uma certa compaixão até, um pouco irado talvez, mas condescendente com essa fraqueza de Moisés, ele diz assim, então o negócio é o seguinte, vai lá e fala com Arão, né? Ele está vindo aí falar contigo. Arão vai ser o cara que, né, será a minha voz perante o povo. Quando fala Arão, o levita, ele está usando o nome completo. Era o irmão mais velho de Moisés, né, e fazia parte da tribo de Levi também, sim. Mas normalmente o pessoal, quando queria assim colocar realmente um significado importante na pessoa, eles falavam o nome completo dela. Então, Deus está colocando um significado importante em cima do irmão de Moisés, porque ele seria a voz do Senhor, né, perante o povo. E mostra uma afeição muito grande, porque chamando ele pelo nome completo. Porás as palavras na sua boca, ou seja, Moisés, você vai colocar as minhas palavras, o senhor falando com Moisés, né? Você vai colocar as minhas palavras na boca do seu irmão Arão. Ou seja, Moisés iria apresentar o assunto e ele iria expressar esse assunto num discurso perante o povo. Lá no versículo 16, ele vai dizer assim, tu lhe serás por Deus, né? Essa é uma expressão muito adequada da função de um profeta, ou seja, o profeta, ele é como que se fosse, entre aspas, Deus. É claro que ele não é um Deus, ele não é Deus, mas ele está ali representando Deus perante as pessoas. Então ali nós vemos perfeitamente qual é a função de um profeta perante as pessoas. Tá certo? Alguém que serve de mediador, né, dos pensamentos de Deus para com o povo. E aí no versículo 17 ele diz assim, você vai fazer sinais, farás os sinais, né? Deixa eu ver aqui, versículo 17. Toma esse bordão e com esse bordão você vai fazer sinais. Isso não se refere apenas aos sinais de Êxodo capítulo 4, né, no comecinho ali que nós vimos, os sinais que se apresentam ali, mas também estão subentendidos os sinais e os milagres que Deus já tinha dito lá em Êxodo 3, verso de número 20, que dizendo assim que por uma mão muito poderosa, por sinais e prodígios, né, o povo de Israel iria sair do meio do Egito, ou seja, não são apenas aqueles sinais do começo desse capítulo, mas tem mais coisa, tem mais sinais envolvidos nesse processo todo aqui. Bom, o fato é o seguinte, né? Apesar de Moisés ser esse sujeito difícil, duro, mas à medida que o tempo vai passando e à medida que nós formos vendo a história dele, a gente vai percebendo que parece que a coragem de Moisés vai crescendo e cada vez mais ele vai se tornando o líder que Deus queria que ele fosse, tá certo? E aí no final, inclusive, lá quando Moisés está conduzindo o povo, já não há mais necessidade de Arão, ele vai lá e fala diretamente com o povo, ou seja, Deus vai trabalhando no coração dele. E Deus é maravilhoso, porque Deus gosta de trabalhar em nossos corações. Na verdade é assim, né? Quando eu e você estamos expostos e nos colocamos na mão dele, ele faz, ele trabalha. Então, depende daquilo que está no seu coração, daquilo que está no meu coração. Se o meu coração está quebrantado e sinceramente busca ao Senhor, Deus fará a grande obra. Eu, infelizmente, tenho visto muitas vidas do meu lado, vidas que, teoricamente, teriam uma possibilidade muito grande de uma caminhada gostosa com Deus, mas o coração delas não está 100% com o Senhor. A entrega da vida delas não é 100% ao Senhor. Tipo assim, tem coisas que elas retêm, tem coisas que elas seguram. E quando tem coisas que a gente segura, que não entrega para Deus, a obra dele tarda em nossa vida. Então, meu amado, o negócio é o seguinte, né? Prostra-te diante do Senhor
e faz uma entrega completa de tudo que você tem, para que Deus trabalhe sim no teu coração, na tua vida, na tua casa, em tudo aquilo que está diante de você. Bom, vamos adiante, vamos ler mais um pouquinho, gente. Então, aí o que acontece? Saindo Moisés, lá no versículo 18, voltou para Jetro, seu sogro, e lhe disse: deixa-me ir e voltar a meus irmãos que estão lá no Egito para ver se ainda vivem. Disse-lhe Jetro: vai-te em paz. Aí também lá no versículo 19, disse também o Senhor a Moisés, em Midian: vai, torna para o Egito, porque são mortos todos os que procuravam tirar-te a vida. Tomou, pois, Moisés a sua mulher, seus filhos, e fê-los montar num jumento, e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão o bordão de Deus. Vamos dar uma olhadinha em algumas questões aqui que são importantes, né? Moisés, ele estava a serviço de Jetro, que era o seu sogro, e, portanto, ele não podia simplesmente largar tudo e se mandar. Não, ele tinha que pedir permissão para o seu sogro para ele poder partir. E, claro, talvez Moisés não podia chegar para Jetro, o negócio seguinte, que Deus me apareceu, e aí a sarça estava queimando, e não, aliás, estava ardendo, mas não queimava, e Deus falou comigo, né? Talvez o sogro dele não fosse entender muito bem, então ele apenas conta que queria voltar para o Egito para ver como é que estavam seus irmãos. Interessante que Jetro, lá no versículo 19, diz: vai e volta, né? Vai, faça aquilo que está no seu coração. E aí no versículo de número 19, Moisés recebe de novo uma visitação do Senhor, e o Senhor parece que de novo está dizendo: Moisés, vai e volta. Quem sabe, eu acho que aqui Moisés estava demorando em cumprir, né, a ordem dada por Deus, e aí Moisés teve que levar mais quem sabe, uma reprimenda. Vai e volta, Moisés, eu já te disse, vai lá e faz a tua obra. E aí ele diz: leva junto a tua vara, a vara do Senhor, a vara de Deus, né? Isto é, aquele antigo cajado que estava sempre com ele, que agora, entre aspas, está dotado de um poder divino. Então, e aí, lá no verso 20, né, essa vara, está dito ali, que seria realmente muito usada pelo Senhor, né? E aí Moisés levava na mão o bordão de Deus, ou seja, a vara do Senhor. Por mais pobre que essa aparência dessa vara tenha sido, na mão do Senhor qualquer coisa se torna realmente um instrumento poderoso, um instrumento que faz algo maravilhoso, diante do qual inclusive o próprio faraó teria que se dobrar, né? Todo o Egito teria que se curvar. Então Deus faz essas coisas na vida de todo aquele que sinceramente se prostra diante dele. Então eu gostaria muito assim de convidar cada um de vocês para que olhem para dentro da sua própria vida e vejam qual é o âmbito, a amplitude, o nível da tua entrega para com Deus. Tipo assim, existem reservas, né? Muitas vezes a gente não fala isso para as pessoas, a gente guarda dentro do nosso próprio coração. A gente vive na igreja, faz as coisas, as atividades na igreja, de repente faz parte de coral, grupo de oração, grupo de estudo bíblico, culto e um monte de outras coisas, mas no fundo tem algo que a gente não colocou diante do Senhor ainda. Então, meu amado, eu queria assim que cada um de vocês pudesse olhar para dentro de si mesmo e se perguntasse: o que eu ainda não coloquei nas mãos do Senhor? E eu desafio você agora a colocar isso que você está pensando em realmente deixar isso nas mãos do Senhor. E eu desafio você, a cada um de nós aqui, que façamos uma entrega total da nossa vida, do nosso coração, de tudo que nós temos, de tudo que nós somos, porque aí sim Deus vai poder fazer essa obra poderosa na minha e na sua vida. Feche os teus olhos, vamos orar. Pai querido, muito obrigado, porque Tu és um Deus que se agrada de todo aquele que busca a Tua presença e a Tua face. Obrigado, Deus, porque a gente pode viver na certeza do Teu amor e do Teu cuidado para com a gente. Abençoa cada um que está ouvindo essa palavra. E, Senhor, cada um que está abrindo o seu coração e dizendo: Pai, eu entrego tudo que eu tenho, tudo que eu sou na Tua mão. Pai, que cada vida agora possa receber esse toque poderoso da Tua mão, no sentido de mostrar que Tu estás conduzindo, guiando, que Tu estás levando a bom termo. Porque, meu Deus, quando a gente entrega a nossa vida totalmente para Ti,
também tu, Senhor, te comprometes em totalmente nos guiar, nos conduzir e nos abençoar. Isso é maravilhoso. Abençoa cada um, abençoa a vida de cada um que está ouvindo essa palavra e também no nome de Jesus, coloca a tua presença, teu poder, tua graça e tua alegria na vida de cada um. Eu oro em nome dele, Jesus Cristo. Amém e amém. Que bom, gente, que bom, amados, que a gente pôde ter esse momento junto e que fiquem na poderosa paz do Senhor Jesus Cristo. Amém?